Bom dia, irmãos. Perdoem-me aí pelo nariz, hoje nublou. Então, quando nubla, o nariz fica assim. Mas vamos continuar meditando na pregação de Paulo lá aos cidadãos de Atenas, aos estoicos e aos epicureus, lá no Areópago. Nós temos estudado já alguns domingos, foi um grande sermão. O que nós temos escrito em Lucas 17, sei que os irmãos já tinham decorado o texto, já faz tanto tempo, né, que eu já memoriza. Lucas 17, ele só sintetizou. Certamente Paulo foi mais extenso do que aquilo. Então Lucas, ele sintetiza. E nós temos observado do verso 16 ao verso 34 que nós temos que pregar o evangelho de modo contextualizado. Então, falamos sobre jargões evangélicos e outras coisas mais. Se você não pregar de modo que as pessoas entendam o evangelho, isso complica. Vou dar um exemplo. Isso aqui é muito sutil. Veja o que é que você acha. Fazer aqui uma pergunta. Você vai dizer sim ou não aí na sua cabeça, certo? Uma pessoa, ela é condenada ao inferno porque não creu em Jesus. Tá certo ou não? Pois é. Uma pessoa, ela é condenada ao inferno porque ela pecou contra Deus. Ela é condenada por ter pecado. Certo? Ela não é condenada porque não creu. Entende a diferença? Porque quando Jesus veio salvar o pecador, ele não tinha obrigação de salvar o pecador. Não é verdade? Ele tinha obrigação? Não. Então, isso é graça, é favor. Se Jesus tivesse obrigação, então Jesus é que tinha uma dívida para conosco. E Jesus tinha que pagar a dívida para conosco morrendo na cruz. Mas não foi isso que aconteceu. Nós é que temos uma dívida, tínhamos, no caso, uma dívida com Deus por causa dos nossos pecados. Porque quando você diz assim, fulano foi condenado ao inferno porque não creu em Jesus. De quem é a culpa dele ter ido para o inferno? É de Jesus. A culpa é de Jesus? Porque uma pessoa é condenada ao inferno? É ou não é? Não. A culpa é do pecador que escolheu o pecado. Veja a sutileza. E isso é muito importante quando nós vamos pregar o evangelho. Nós temos que explicar para as pessoas que você está condenado ao inferno. Por quê? Porque você escolheu pecar. E todo dia você escolhe o pecado. Então, só tem uma forma de você se livrar desta condenação. É a graça de Deus mediante o sacrifício de Jesus na cruz. A graça de Deus não é obrigação de Deus. O nome graça já está dizendo. É um presente, é dado, é um favor, é o extra, é o que sobra, entende? Não é a obrigação. É por isso que tantas pessoas colocam a culpa em Deus. Como pode um Deus de amor mandar pessoas para o inferno? Não é bem assim. A pessoa escolheu ir ao inferno. Ela escolheu o pecado. Todos nós escolhemos o pecado um dia. Então, isso é só para a gente entender como o evangelho tem que ser explicado de uma maneira que as pessoas entendam bem, para que não surjam dúvida. E é o que Paulo estava fazendo aqui. Nós vimos, no primeiro aspecto, a revolta contra a idolatria e o pecado do apóstolo. Ele se revoltou. Isso o fez, né, pregar o evangelho ali em Atenas. Não era a intenção, ele estava ali esperando, porque ele estava ainda machucado fisicamente, estava esperando a equipe vir buscá-lo para eles irem para outro canto, que vai ser a cidade de Corinto, e ali ele se revoltou, ele ficou indignado com tanta idolatria e foi pregar o evangelho. Já estudamos isso, nós também devemos nos indignar diante de tanto pecado, injustiça e maldade, e qual a nossa resposta à indignação? Pregar o evangelho. Qual a nossa resposta à indignação contra corrupção, maus tratos e tantas coisas horríveis? É a política? Não. É a economia? Também não. É pregar o evangelho. Então o crente, ele tem que ter esse entendimento. Essa é a resposta. Pregação do evangelho. Tudo bem que aqui era o contexto de idolatria. Estamos num segundo aspecto
o Deus desconhecido precisa ser anunciado. E aqui Paulo começa a pregar o evangelho e contextualiza. A gente vai ler para revisar e começar de onde nós paramos no domingo passado. Atos 17, 22, diz assim: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então, o Deus desconhecido precisa ser conhecido. Isso pegou a atenção dos atenienses e o apóstolo começou a falar das características do Deus desconhecido para filósofos epicureus, materialistas e estoicos, que eram panteístas. Olha o grupo a quem ele estava pregando. A gente explicou esses termos em outro domingo. Verso 24: Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então aqui Paulo fala de um Deus, isso já chocou todo mundo. Criador, chocou mais ainda, porque existiam as cosmogonias, que eram as explicações mitológicas para a formação do cosmos. E mais ainda quando Paulo disse, ele não habita nos templos, porque eles tinham no entendimento deles que aquelas divindades precisavam ser alimentadas, precisavam ser cuidadas através dos sacrifícios de animais e até humanos, e que os seres humanos serviam essas divindades para que elas não os castigassem. Então, e havia lá em Atenas, né, o templo da deusa Atenas, o templo de Apolo, onde ficava lá o oráculo de Delfos e tudo. Bem, Paulo, então, começa, ele contextualiza, mas ele vai ao ponto dizendo, esse é o Senhor, e pronto. Então, vai ter um momento no evangelismo que você vai dizer quem é Deus, o que é a verdade, e esse é o momento que a pessoa vai se chocar, vai discordar, e talvez não queira mais conversa. Há uma contextualização, mas isso não significa que o evangelho vai ser adaptado à cultura moderna. Paulo não adaptou o evangelho à cultura ateniense. Ele procurou um ponto de contato e explicou de modo que eles entendessem quem é Deus. Ainda no verso 25, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Além de ser um Deus criador, ele é um Deus soberano, ele dá a provisão da vida. Então Deus controla todas as coisas. E no verso 26, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Então aqui é Adão, de um só. Adão, o homem, ele fez toda a raça humana. E aqui nós começamos a perceber o que Paulo está fazendo. É o que a gente na modernidade, nos estudos de hoje, chamamos de cosmovisão cristã. Paulo prega o evangelho apresentando a cosmovisão cristã. O único Deus, criador do céu e da terra, sustentador de todas as coisas, que criou o homem, Adão e Eva, né, os seres humanos primeiros, homem e mulher. Óbvio que no texto aqui não está explicando o que foi homem e mulher, mas ele está dentro de uma abordagem para os atenienses explicando que foi Deus que criou. Não foi o andrógeno, eu já expliquei em outro culto, né, que eles tinham esse entendimento do andrógeno e tudo. Não existia andrógeno, não existia essa concepção, mas sim Deus criando Adão e para habitar a terra. Verso 26 ainda, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Tempos e limites. Provavelmente as estações do ano, provavelmente as cheias do mar, né, as marés. Então tudo muito bem estabelecido pelo Senhor. É o Senhor que controla todas as coisas, todos os tempos, os limites, tanto do mar como da temperatura, como de tudo que existe no planeta. Ou seja, um Deus criador e soberano sobre tudo, inclusive sobre a humanidade e o habitat da humanidade. Ou seja, esse é o Deus desconhecido. Esse é superior a Apolo, a Atenas e
vamos ver que é superior a Zeus também. Verso 27. Ainda, final do verso 26, né, diz assim: fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação para buscarem a Deus. Verso 27. Para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. E aqui tem dois aspectos da pessoa de Deus. A gente chama de transcendência e imanência. O que é isso? Deus é transcendente, Deus está longe. E ele está dizendo aqui, para buscar a Deus, se porventura tateando possam achar. Quem pode buscar a Deus? Na verdade, ninguém. Deus foi que desceu para nos buscar. Porque se Deus não fizesse isso, se revelando, né, aos seres humanos, o homem não teria condição de chegar a entender e compreender minimamente quem é Deus. E como foi que Deus desceu e se revelou a nós? Se revelando na Bíblia Sagrada. No início, né, se revelou aos patriarcas, se revelou a Abraão, Isaac, Jacó, José e outros profetas, mas posteriormente Jesus é a revelação perfeita de Deus que esteve na terra, e os textos sagrados, inspirados pelo Espírito Santo, preservando a revelação de Deus, porque sem ela ninguém teria condição de conhecer Deus, porque Deus ele é transcendente, ou seja, ele é tão diferente de nós, tão imenso, tão infinito, tão poderoso, que não teria como nós convivermos com Deus sendo nós pecadores. Mas também no verso 27 ele diz, bem que não está longe de cada um de nós. Ele está longe, mas não está tão longe assim, porque o Senhor quis se revelar a nós. Entenda, foi Deus que quis, foi a iniciativa de Deus, e isso é graça. Se Deus não quisesse se revelar, nós não conheceríamos o Deus verdadeiro. Se revelou falando a homens santos, mas também, como é dito, através da revelação do Senhor, nosso Deus aqui. É interessante, Jeremias 23, verso 23, diz assim, acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se alguém em esconderijos, de modo que eu não os veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Ou seja, Deus ele é longe, distante, no sentido de que ele é um ser infinito. Deus não tem carne, Deus não tem limites. Ele é ilimitado, infinito em poder, sabedoria e tudo que você possa imaginar. Nada escapa de Deus, nada. Mas ele está perto. Ele se interessa com o ser humano e ele sabe o que se passa nas nossas mentes e corações. Então não adianta viver uma fé diante do Senhor somente externa. Uma fé externa é uma forma de dizer que você está sendo um religioso para as pessoas perceberem a sua prática religiosa. Isso não faz sentido algum. Isso é uma tremenda perda de tempo. Você tem que ter uma fé sincera e interna no Senhor, porque Deus está vendo a sua fé, mesmo que você peque, mesmo que você erre, mesmo que você deseje coisas ruins, mas Deus sabe tudo isso, Deus sabe, não tem como esconder isso dele. Então você tem que seguir o caminho da Escritura. O que é que ela te ensina? Confessa pecado, seja honesto com Deus. Senhor, eu sou ruim, Senhor, eu tenho que tirar isso da minha vida, Senhor, me ajuda. É aí que você faz jejum, oração, para poder limpar e purificar o seu coração. O jejum não é nada místico nem mágico, não, mas o jejum faz você se desapegar dos maus costumes desta terra. Somos muito mal acostumados. Somos muito mal acostumados, às vezes, e aí não investimos mais nas coisas de Deus, porque achamos que, não, mas está bom, se eu ler a Bíblia uma vez por semana, tá ótimo, né? E, se eu vier pouco para a igreja, também não tem problema não, né? Por que vim tantas vezes? E aí você vai criando aquele estilo de vida confortável, mais ou menos, e tudo, achando que Deus vai receber isso tranquilamente. Olha, mesmo que nós fizermos todos os rituais prescritos nesta igreja,
mesmo que nós nos empenhemos bem na leitura da Escritura, e mesmo que sejamos excelentes pregadores do Evangelho, ainda assim estamos devendo ao Senhor. Então, aí cada um avalia a sua vida. Mas é importante mostrar aqui quem é o Senhor nosso Deus, como descrito no verso 27. Ele é Deus de longe, Ele é Deus de perto, sabe o que tem nos corações. Ele está longe, mas é possível buscá-lo. Verso 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. E alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Esse texto do verso 28 é um excelente ponto de contato que o apóstolo Paulo faz aqui, porque ele está citando um texto de uma fonte até bem conhecida. São palavras de um homem chamado Minos de Creta, que era um dos filhos de Zeus. Zeus, ele tinha um problema. Ele era um grande adúltero. Zeus, ele vinha na terra e adulterava e tinha relação com várias mulheres humanas. Então ele tinha vários filhos. Hércules era um e outros, né? Zeus era o grande deus do panteão grego. E Minos de Creta era um dos filhos de Zeus. E havia uma lenda de que Zeus tinha sido enterrado na ilha de Creta. E Mino estava indignado com isso. Aí Mino fala as seguintes palavras. Dirigiu-se ao seu pai Zeus e atacou a crença cretense de que Zeus estava enterrado na ilha. Abre aspas, disse Minos. Fizeram um túmulo para ti, ó santo e altíssimo. Falando de Zeus. Mino, supostamente filho de Zeus, falando sobre seu pai Zeus. Os cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, tu, porém, não morreste, estás ressuscitado e vivo para sempre, pois em ti vivemos e nos movemos e existimos. Foi o que Paulo colocou no verso 28. Os estoicos sabiam disso? Eles liam esses textos aqui? Então, na verdade, o estoicismo ele já tinha feito uma demitologização. Eles eram contra os mitos. O que é que eles fizeram? Os estoicos disseram, Zeus aqui é o Logos. Zeus aqui, nesse texto de Mino, é o Logos. O que é o Logos? É a razão. Pela razão é que nós vamos compreender as coisas, sem as emoções. Então, eles já fizeram esse processo. E aí, Paulo, que tem uma raiz estoica, que nós já estudamos, ele fez da maneira perfeita e correta. Nem é Zeus, nem é o Logos. É o Senhor, Pai do Senhor Jesus Cristo. É nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Você percebe? Ele pegou um texto de um poeta grego exatamente para mostrar quem é o Deus verdadeiro. Não é Zeus, nem é como os estoicos pensam. Os estoicos estavam ouvindo essa pregação de Paulo aqui. Nem é a razão, o Logos, é Deus, o Senhor. E aí ele diz, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Ser geração de Deus aqui, Paulo está dizendo, nós somos a imagem de Deus. Isso é a cosmovisão cristã. Numa cosmovisão cristã se procura responder, o que é o ser humano? O que é o ser humano no universo? Essa resposta ela é dada na filosofia de várias formas. É um homem sexual, porque o sexo move o mundo. Outros vão dizer, é um homem econômico, porque é a economia que move o mundo, né? O poder, as finanças e tudo, o recurso. Não, ele é o homem máquina. Quer dizer, tem várias definições de ser humano, até hoje isso é estudado em antropologia. Mas a Bíblia já deu a resposta. O que é o ser humano? A imagem e semelhança de Deus. É o que Paulo está dizendo. Também somos geração de Deus. Numa linguagem para os atenienses entenderem, os estoicos e epicureus, Paulo estava dizendo, somos a imagem de Deus. E por isso podemos chegar ao conhecimento de Deus. Podemos nos conectar ao Senhor, porque nós refletimos a pessoa de Deus. O que é ser a imagem de Deus? Muitas coisas. Alguns vão dizer que é a razão
Eu penso, Deus também pensa. Logo, a imagem de Deus é a razão. Outros vão dizer que a imagem de Deus vão ser a volição. Deus tem vontade, eu também tenho escolhas, e assim por diante. Mas o que mais destaca na Escritura o fato de sermos a vontade de Deus é a representatividade. Sermos a imagem de Deus é a representatividade. Como assim? Você é um pintor e fez um excelente quadro, uma excelente pintura, e assinou com o seu nome lá, para dizer que o quadro é seu. No dia que alguém disser, esse quadro é lindo, vale $500 mil, obviamente eles vão lembrar quem foi o pintor, não é verdade? E você ganha a fama pelo quadro, porque o quadro te representa. Assim é o ser humano. Cada indivíduo humano representa Deus. Se eu represento Deus de uma maneira pecaminosa, eu estou representando o mal a Deus, serei condenado por isso. Se eu represento Deus de modo a glorificar o nome do Senhor aqui na terra, então eu serei abençoado. Percebe? Então isso é ser a imagem de Deus, e Paulo está querendo dizer àqueles ouvintes que eles têm que conhecer o Deus desconhecido, e ele apresentou quem é Deus. Mas só falando isso, até aqui, verso 28, dá para alguém se converter? O que é que você acha? Está faltando o quê nessa pregação para alguém se converter? Nada. É a continuação. O evangelho é Jesus, arrependimento e ressurreição. Não há conversão sem falar de Jesus. Não há conversão sem falar de arrependimento. E até de ressurreição. Olha o que a gente vê no verso 29. E esse é o terceiro aspecto. Tem que apresentar o evangelho. Jesus, o arrependimento e a ressurreição. Verso 29. Sendo, pois, geração de Deus, já que vocês são a imagem de Deus, desse Deus que eu apresentei, o Deus desconhecido, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Olha, eles eram extremamente idólatras, eles tinham imagens de Apolo, douradas e tudo, de Atenas, de Zeus. Não, Deus não é isso. Não pense que Deus é isso, porque você é a imagem de Deus, criação de Deus. Como essas imagens criaram vocês? Vocês que criaram essas imagens. Não tem lógica. Então, vocês não podem pensar dessa forma. Verso 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam. Quando diz que Deus não levou em conta os tempos da ignorância, é uma expressão que se refere à misericórdia de Deus. Deus está tendo misericórdia dos pecadores. Por quê? Porque Deus já poderia ter condenado a raça humana hoje, se Ele quisesse. Deus poderia ter dito, vamos acabar com a humanidade. Como Ele fez lá no dilúvio e preservou uma família. Deus podia fazer isso não preservando ninguém, porque Ele é soberano. A vida das pessoas está na mão de Deus. Nasce um bebê, foi Deus. Morre uma pessoa, foi Deus. Foi Deus no sentido de que Ele controla o dia do nascer, o dia do morrer e todas as coisas. Não existe acaso, bote isso na sua cabeça, não existe sorte, não existe coincidência, não existe nada disso. Existe Deus que controla todas as coisas, e a Bíblia deixa isso muito claro em vários textos. Então, não levar em conta os tempos da ignorância significa Deus está tendo misericórdia, está tendo paciência e aguardando que os pecadores se convertam. É isso que está sendo dito aqui. E por isso ele diz, notifica aos homens que em toda parte se arrependam. Arrependimento de pecados é a grande marca de uma conversão. Arrependimento significa você reconhecer que é pecador. Significa você entender, eu não tenho como viver nessa terra do jeito que eu estou. Eu sou um pecador e estou perdido. Normalmente, os pecadores não fazem isso. Eles não reconhecem a responsabilidade dos seus pecados. Pelo contrário, os pecadores, estou falando todos nós,
temos a mania de nos justificar. Ah, mas eu sou assim porque meu pai fez aquilo. Ah, eu sou assim porque minha mãe fez aquilo. É uma justificativa muito, né, grande e enumerada e colocada pelas pessoas hoje. Nós colocamos os nossos erros nas costas de outras pessoas. O pecador é mestre em fazer isso. Não assume o seu erro e o seu pecado. Quando você vir um pecador reconhecendo seu pecado, isso se chama milagre. Isso se chama milagre. Reconhecer, eu pequei. Né? Não tem nenhum se, nenhum porém. Eu pequei, eu errei, eu preciso de salvação, eu estou perdido. Sem Deus, sem o Senhor Jesus Cristo, não há esperança, alegria, felicidade, propósito de vida. Aí, isso é arrependimento. E não só um desejo, há uma mudança. O arrependimento indica há uma mudança prática de comportamento, que não foi induzida por um pastor, que não foi induzido por uma igreja, por familiar, por irmão, por ninguém. É algo que o Espírito Santo de Deus transformou na vida daquela pessoa e ela, por si só, se convenceu. Mas não foi um convencimento qualquer. Ela foi convencida pelo Espírito Santo na cabeça dela. Ela se convenceu, mas ela foi convencida pelo Espírito Santo de que eu tenho que viver para a glória de Deus. Mesmo que ela não saiba todo o linguajar da Bíblia, mas é assim que ela vai viver a partir de agora. E aqui Paulo está fazendo o quê? O apelo. Né? Muitas igrejas gostam de fazer o apelo, né? Vem aqui à frente, crê em Jesus, né? Esse é o apelo. Arrependa-se dos seus pecados. Deus está tendo misericórdia. E é interessante que aqui nós vemos outra a metodologia de Deus. A gente chama de chamado geral. O que é isso? A chamada geral é a pregação do evangelho para todas as pessoas. Para todas as pessoas. E ele está dizendo, notifica aos homens que todos, em toda parte. Isso não é só para nós aqui de Fortaleza. Isso não é só para os cearenses, não é só para os brasileiros, não é só para os chineses, é para todo mundo. Todo ser humano tem que se arrepender dos seus pecados, senão ele está perdido. Ele tem que se arrepender. Isso tem que ser anunciado, notifica, anuncia. E é o que Paulo está fazendo aqui aos atenienses. Veja que isso aqui é também obra missionária. E depois desse tópico, que certamente Paulo desenvolveu bastante do arrependimento, há um outro elemento importante, o julgamento. Olha o verso 31, Atos 17, 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Veja, o mundo vai ser julgado. Você tem que se arrepender, porque se você não se arrepender, você vai ser julgado com justiça. Ser julgado com justiça significa, você vai ser condenado pelos seus pecados. Se você não se arrepende dos seus pecados, você vai ser condenado dos seus pecados. Paulo dizendo para os atenienses, eu estou apresentando a vocês aqui o Deus desconhecido. Agora vocês conhecem? Deus criador, soberano, sustentador, provedor. Ele é o Deus que controla todas as coisas. Vocês foram criados por Ele. São a imagem desse Deus, geração desse Deus. Agora, se arrependam, porque Ele vem julgar. Ele vem julgar vocês. E vai julgar com justiça, significa, vocês serão condenados. E na continuação do verso 31, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. E aqui Paulo fala de Jesus. Mas veja que o apóstolo não falou o nome Jesus, não falou Jesus Cristo, falou um varão, um homem. A palavra varão aqui é literalmente homem. Poderia ter sido colocado por meio de um homem. E esse homem foi destinado e acreditado, ou seja, Deus fez com que as pessoas crescem no Messias, Jesus Cristo, através de quê? Da ressurreição. Ele foi ressuscitado exatamente para que a humanidade entendesse. Ele não é um homem normal e comum. Ele é Deus e homem ao mesmo tempo, que veio morrer numa cruz pelos pecados dos homens. Veja que aqui Paulo nem abordou o sacrifício de Jesus, porque certamente os atenienses não compreenderiam tudo isso. Mas ele apresentou Jesus e disse
esse homem vem julgar vocês, porque ele é Deus. Ele é Deus. Ele ressuscitou dos mortos e ele vem julgar a humanidade. Normalmente, nós não encaramos Jesus Cristo como juiz. Nós gostamos mais de ver Jesus nos evangelhos, Jesus na cruz e ressuscitando, Jesus manso e humilde de coração, mas a Bíblia apresenta Jesus como um juiz, e apresenta Jesus Cristo como juiz principalmente nos textos do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1 está lá Jesus com a espada, uma figura imponente. Jesus, em Apocalipse 5, vai abrir o livro do destino da humanidade e vai abrir os selos, e cada selo é um juízo, é uma maldição contra a humanidade que estiver vivendo naquele momento. Jesus é manso e humilde, sim, mas ele é o juiz, é o Cordeiro de Deus que vai julgar a humanidade no final dos tempos. Tudo isso foi a mensagem do apóstolo Paulo apresentando arrependimento, julgamento e o Salvador, o Messias, que vem para julgar. E a gente crê nele porque ele ressuscitou. Olha o verso 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Essa é a reação natural dos pecadores, a proclamação da verdade e a proclamação do evangelho. O grande apóstolo Paulo aqui foi rejeitado. Lembre-se, os epicureus eram materialistas, os estoicos, eles eram panteístas. Então os dois grupos de filósofos aqui não criam em mitologia. Então, eles não eram tão religiosos como os outros atenienses, idólatras, percebe? Então, eles rejeitaram claramente a mensagem do apóstolo aqui. Não vamos te ouvir. Principalmente quando Paulo falou sobre ressurreição. Eles não entendiam muito o conceito de ressurreição, ou rejeitavam mesmo. A palavra para ressurreição é anastasis, de onde vem o nome Anastácia. É a palavra grega para ressurreição. Eles podem ter entendido que ele era uma divindade feminina, Anastasis, e que o nome Jesus era uma divindade masculina. Eles podem ter entendido isso e não quiseram saber mais da pregação do apóstolo Paulo. No verso 33, a essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Mas sempre tem aqueles que vão crer no Senhor Jesus Cristo. Deus fez a colheita naquele momento. Então, quando você vai pregar o evangelho, como Paulo fez aqui, a uma plateia, não tente esperar ou não espere que todos vão se converter ou que todos vão lhe aplaudir. Às vezes os nossos egos nos prejudicam. Quando você pregar para as pessoas, fale do evangelho o mais claro possível para que eles entendam e espere o agir de Deus. Essas pessoas, provavelmente, quando Paulo se retira, elas vão lá para Paulo ter uma conversa mais particular. Provavelmente, não está no texto bíblico, mas é o que deve ter acontecido, e Paulo orientou aquelas pessoas, e ali começou um primeiro grupo de crentes em Atenas. Você vê que bênção e que maravilha. No verso, em 1 Coríntios 1, 32, nós observamos e lemos assim: se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Essa frase, comamos e bebamos que amanhã morreremos, era o que estava muito na cabeça, mesmo sendo escrito na Epístola aos Coríntios, ela estava muito na cabeça dos gregos. Tanto epicureus como estoicos e muitos hedonistas. Eles não entendiam ressurreição no sentido de uma salvação futura. Eles entendiam salvação hoje, aqui e agora. Se você observar as mitologias, trata muito do hoje, do aqui e do agora, lá no mundo greco-romano. O tempo que nós vivemos hoje não é diferente. Muitas pessoas procuram igrejas evangélicas porque querem a salvação hoje, aqui e agora. Como assim? Eu quero resolver meu problema, pastor. Eu tenho um problema.
E eu quero que a igreja, ou o Senhor, com seu poder, que eu não tenho, resolva o meu problema. Às vezes é um problema emocional, às vezes é um problema financeiro, muitas vezes é um problema financeiro, às vezes é o problema de outra ordem. As pessoas buscam as igrejas evangélicas hoje porque querem isso que elas chamam de bênção. Querem esse tipo de bênção. Isso é um terrível problema, porque a igreja, ela apresenta a solução. Apresenta o Evangelho de Jesus. A solução é a salvação da condenação dos nossos pecados. Isso é o que interessa ao Senhor Jesus Cristo. A salvação da condenação dos nossos pecados. Óbvio que Deus se importa com os problemas que nós passamos no dia a dia. No entanto, tem problema que você está passando que é a bênção de Deus para você. Porque você tem que passar por ele para ser abençoado. Como Jó passou para ser abençoado. Abraão passou pelos problemas e tantos outros para ser abençoado. Então não descarte os problemas, achando que eles são de todo ruim. Eles são também instrumento de Deus para lhe abençoar. Só que hoje nós não queremos enxergar isso. Nós queremos enxergar o quê? Eu quero ter uma vida rica, eu quero ter uma vida super saudável, eu quero ter uma vida sem problemas nos relacionamentos emocionais, eu quero ter uma vida plena, eu vou na igreja evangélica que ela vai me dar. Os gregos pensavam muito assim: comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Essa ideia, eu vou me alegrar hoje, porque eu não sei como vai ser o dia de amanhã. Muitos crentes vivem assim também. E por isso não querem sofrer pelo Senhor Jesus Cristo. Quando nós entendemos a ressurreição, que é um elemento da pregação de Paulo aqui, e que Jesus ressuscitou exatamente para nos garantir a nossa ressurreição, significa que um dia nós crentes em Jesus, vamos ressuscitar para viver no novo céu e nova terra por toda a eternidade. Essa será uma vida plena. Hoje não há vida plena. Não há. Somos pecadores. E quanto mais você se aproximar de Deus, mais o Senhor há de te abençoar. Quanto mais você pecar, certamente mais você haverá de sofrer, porque pecou contra o Senhor. Paulo, então, ele apresenta o Evangelho aos atenienses e muitos, graças a Deus, ali creram. Contextualizando o Evangelho para a cultura atual. É assim que nós devemos pregar. Apresentar Deus, mas apresentar o arrependimento, o Senhor Jesus Cristo e um julgamento que virá. E o que é essa tão grande salvação? Ressurreição. As pessoas têm que entender que nós não vamos viver como almas vagando. Não é assim. Receberemos novos corpos, à semelhança do de Jesus, para vivermos por toda a eternidade com mais acesso ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe a estarmos pregando o Evangelho de modo contextualizado para levar mais pessoas ao Senhor Jesus Cristo e a esta tão grande salvação que é a nossa ressurreição. Vamos orar então. Obrigado, Senhor, pela bênção de hoje. Obrigado porque juntos podemos te adorar, entoar cânticos para glorificar o nome do Senhor. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor teve misericórdia de nós. Nós devemos sempre lembrar, Senhor, que o Senhor não tem uma dívida para conosco, nós é que temos uma dívida para contigo, que graças ao Senhor foi paga no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor nos salvou da condenação dos nossos pecados e nos deu paz, paz com o Senhor e paz para podermos viver aqui nesta terra, aguardando essa tão grande salvação que será no dia da nossa ressurreição plena. Ajuda-nos, Senhor Deus, à luz de tudo isso, a estarmos levando o Teu Evangelho para aqueles que ainda estão perdidos no pecado, achando que essa vida tem tudo e traz tudo, ou que é tudo. Dá-nos sabedoria para apresentar a Tua mensagem com amor, com entendimento, levando pecadores a Cristo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe. À noite, às 18h30, estaremos novamente aqui para adorar o Senhor. Um bom almoço a todos.